Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ricadavski entre capítulos. Eu nunca gravei um vídeo 100% falando sobre esse assunto. E hoje eu resolvi abrir o jogo sobre um assunto que só quem assiste os meus shorts sabe. A escrita do meu livro. Uma história que eu apelidei carinhosamente de Os Segredos. Eu terminei o rascunho no final do ano passado, e para vocês entenderem o tamanho da dimensão disso, hoje a história tem exatamente 64.645 palavras. Se você quer ver como eu cheguei até este marco, tem uma playlist com vários shorts que eu documentei o meu processo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo. Essa história, ela mora na minha cabeça desde a minha adolescência, mas eu achava que eu não tinha capacidade de escrever um livro e que, assim, era só coisa da minha cabeça. Hoje, com 25 anos, eu compreendi que é possível, mas não é fácil. No final de 2024, no início de 2025, eu comecei a acompanhar o processo de escrita da Karine, do Kabuki TV, vou deixar aqui uma fotinha pra vocês verem quem é, e da Bianca Jung. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Se estiver errado, me desculpem. Eu também vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem de quem é. E aí me veio na mente um pensamento. E se eu começasse a escrever essa história que estava na minha cabeça? Mesmo que eu guardasse só pra mim. E se? E eu comecei a escrever no final de janeiro e no início de fevereiro essa história, mesmo não sabendo exatamente nada sobre escrita. E, gente, eu sabia fazer redação porque estudei vários anos para fazer o Enem. Mas eu não, é totalmente diferente de você escrever um livro. Eu não sabia nem como se fazia escaleta, eu não sabia como compor os personagens, os cenários, como interligar uma cena a outra, não sabia fazer essas coisas. Tá, que hoje em dia eu ainda não sei muita coisa, mas naquela época eu não sabia absolutamente nada sobre esse universo. Foi quando eu precisei estudar muito sobre a escrita. Eu aprendi muita coisa nos vlogs das meninas e de outros escritores que eu acompanhava aqui no YouTube. E eu comprei 2 livros para me ajudar. O primeiro é esse aqui, O Livro Secreto dos Escritores, que é da Lília Cardoso. Ele é pela editora Grupo Editorial Cidadel. Esse é o primeiro livro que eu tenho dessa editora falando nisso. E esse livro aqui, ele é mais um passo a passo. Ele tem uma escrita muito clara, você consegue entender muito bem o que é o processo de escrita. Tipo, tem vários exercícios para você começar a desenvolver seus personagens e começar a montar a escaleta. Tanto que aqui, ó, tem uns espaços para você começar a escrever. Então, esse livro aqui me ajudou muito no processo inicial, porque ele foi o primeiro livro que eu comprei, eu até marquei umas coisas aqui. E o segundo é sobre a escrita do Stephen King. Esse aqui eu ainda não terminei de ler, eu parei na página 158 e ele é pela editora Suma. Esse livro, ele já te faz pensar muito mais, você precisa prestar atenção na leitura para você poder entender o que o Stephen está querendo dizer nesse livro. Ele traz muitas analogias, ele fala muito sobre a história dele, sobre o processo de escrita dele. Ele traz muitas histórias e trechos para você entender o processo da escrita. Então, ele é um livro mais didático e mais complexo, vamos dizer assim, mas que, tipo assim, você vai entender se você prestar atenção. Tanto que, gente, eu sou uma pessoa que, quando o livro é mais denso, eu empaco um pouco. E eu fiz várias anotações nesse livro, até a parte que eu li. Agora eu preciso terminar de ler. Esses 2 livros me ajudaram muito no processo de escrita. Eu comecei a usar os 2 métodos. Eu linkava um método daqui e um método daqui. E começou a funcionar muito bem pra mim. A escrita começou a fluir depois que eu li esses livros e comecei a mesclar a forma de escrita dos 2. A minha escrita fluiu bastante, eu compreendi muita coisa. Não que eu saiba de tudo, tá, gente? Porque ainda estou no processo, falta muita coisa ainda para me aprender.
Eu mais senti dificuldade nesse processo de escrever o rascunho foi que eu não tinha ninguém para mostrar o que eu estava escrevendo, não tinha ninguém para me auxiliar e me dizer se o que eu estava escrevendo estava fazendo sentido, se estava faltando alguma coisa, se eu precisava escrever mais ou se o que eu já escrevi tá bom, eu só preciso reorganizar as ideias. Então, isso foi muito difícil porque chegava uma hora que eu falava, não sei se isso aqui tá ornando, se tá dando certo, e eu simplesmente continuei vendo o rascunho. Então, isso que eu senti muita dificuldade, porque eu não tinha ninguém como apoio que soubesse sobre escrita para me auxiliar nesse processo. Muitas das vezes eu me sentia um fracasso porque eu colocava metas de escrita por dia. E porque aqui no livro do Stephen, ele fala que sobre você escrever todos os dias, nem que seja, tipo, meia hora, você precisa escrever todos os dias pra, tipo, criar um hábito de escrita. Às vezes eu pegava o computador e sentava e simplesmente não conseguia escrever nada e eu estava me sentindo uma fracassada porque às vezes a história não fazia sentido e às vezes eu não entendia o que os personagens queriam dizer ou para que lado eles queriam ir, então eu fiquei muito perdida em alguns momentos. E o processo de escrita das meninas e de outros autores que eu acompanhei e tenho acompanhado me fez enxergar que eles passam pelas mesmas coisas que eu passei e tenho passado, e que isso tudo faz parte do processo de escrita. Então, eu meio que parei de me cobrar tanto e entendi que a escrita não precisa ser engessada, não precisa ser robótica, que você não precisa seguir milimetricamente aquele negócio que quanto mais você se pressiona, mais fica você fica travado e não consegue deixar a escrita fluir. A minha história, que eu estou escrevendo, ela é um romance contemporâneo, mas ela tem um pezinho lá no drama e tem o luto muito presente. Então temos várias camadas e camadas muito profundas que precisam ser bem, como eu posso dizer, bem elaboradas e bem explicadas para que quem for ler entenda como os personagens se sentem com uma situação específica que acontece na história. Eu tinha colocado a meta de terminar a primeira versão, de reescrever a primeira versão até junho. Isso vai acontecer? Não sei, gente. Por quê? Eu comecei a ler o rascunho na metade de janeiro, agora de janeiro de 2026. Só que eu ainda não terminei essa leitura do rascunho. Porque a forma como eu tô lendo o rascunho não tá funcionando. Eu estou lendo e fazendo anotações do que eu quero mudar, do que eu quero tirar, do que eu preciso colocar, de lacunas que ficaram em branco, de personagens que precisam sair de certos capítulos ou que precisam entrar. E eu tô ficando muito perdida no meio dessa história, porque tem coisas ali que não faz sentido, que eu não sei porque eu escrevi, o que eu tava pensando na hora, e agora relendo, eu vejo claramente que não precisa tá. Mas aí eu não reescrevo, eu simplesmente coloco. Gente, tá cheio de comentários, e aí eu preciso voltar nos comentários pra ver o que eu preciso modificar para daí eu ir para os próximos capítulos, ler e ver o que eu vou modificar, o que eu vou colocar. Então, isso virou uma farofa que eu não tô entendendo mais nada. Então, eu decidi que eu preciso mudar esse método. Então, eu parei faz algumas semanas que eu nem abro o arquivo para ver. Pra não dizer que eu não abri, hoje eu abri o arquivo para ver quantas palavras exatamente tinham o arquivo para dizer para vocês. Porque eu tava ficando extremamente irritada. A minha vontade era de apagar tudo. E agora eu vou me programar, porque eu estou fazendo mil coisas. E aí eu preciso me programar pra escrever. Eu vou voltar pro início da história. E eu vou pegar capítulo por capítulo. E eu vou ler. E eu vou começar a reescrever.
Vai ser um teste, eu não sei se dessa forma também vai dar certo, mas eu preciso testar pra ver se vai funcionar, porque eu não quero mais ficar presa nessa forma como eu estava fazendo, não tá adiantando e não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Eu ainda não sei se eu vou publicar esse livro ou se eu vou deixar ele só pra mim, mas eu já tô muito feliz, é uma vitória ter tirado ele da minha cabeça e ter escrito ele, gente. Tipo assim, eu escrevi palavras da minha cabeça, eu não sei como eu consegui escrever 64 mil palavras. Tipo assim, é muita coisa. Eu vou continuar gravando o processo pro Shorts. Eu adoraria ter vocês acompanhando esse processo comigo. Eu também vou deixar o link dos livros e dos vídeos das meninas na descrição do vídeo, para que se vocês quiserem comprar os livros para lerem e ou assistir os conteúdos, fica mais fácil de vocês acharem. Agora me conta aqui, vocês também escrevem ou conhecem algum escritor? Não esquece de deixar o seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e mandar para outras pessoas, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos, compartilhar com um amigo para ele vir para cá assistir os nossos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!